Livro Persuasão, de Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot de Kellynch Hall, no condado de Somerset, era um homem que, para a diversão, nunca abria nenhum livro, a não ser o Baronetage. Nele encontrava ocupação para horas de ócio e consolo. Nas horas amargas, nele se exaltavam suas faculdades de admiração e respeito pela contemplação dos poucos remanescentes da antiga nobreza. Nele, quaisquer sensações desagradáveis provocadas pelos negócios domésticos se transformavam naturalmente em comiseração e desdém. Enquanto folheava a lista quase infinita de nobres criados no último século, e nele, se qualquer outra página fosse incapaz de tanto, lia sua própria história com um interesse jamais esmorecido. Eis a página em que o livro predileto estava sempre aberto. Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido em 1º de março de 1760, casou-se em 15 de julho em 1784 com Elizabeth, filha de James Stevenson, fidalgo de South Park, no condado de Gloucester, e com a dita senhora, falecida em 1800, teve os seguintes filhos: Elizabeth, nascida em 1º de junho de 1785, Anne, nascida em 9 de agosto de 1787, um filho natimorto em 5 de novembro de 1789, Mary, nascida em 20 de novembro de 1791. Originalmente, o parágrafo saiu exatamente assim das mãos do impressor, mas Sir Walter o aperfeiçoou, acrescentando para sua própria informação e a da sua família estas palavras após a data do nascimento de Mary, casada em 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove, fidalgo de Upper's Cross, no condado de Somerset, e inserindo com maior precisão o dia e o mês em que perdera a esposa. Seguia-se, então, a gesta da antiga e respeitável família nos termos de costume, como se estabelecera inicialmente em Cheshire, como foi mencionada em Dugdale, por seus membros ocuparem o cargo de High Sheriff, representando um burgo em 3 parlamentos consecutivos, por prova de lealdade e pela dignidade de baronete. No primeiro ano do reinado de Carlos II, com todas as Marys e Elizabeths com quem se casaram, formando no todo 2 belas páginas em 12. E concluindo com as armas e a divisa sede principal, Kellynch Hall, no condado de Somerset. E, de novo, a caligrafia de Sir Walter neste finale. Herdeiro presuntivo, William Walter Elliot Fidalgo, bisneto do 2º Sr. Walter. A vaidade era o começo e o fim da personalidade de Sir Walter Elliot. Vaidade de pessoa e de condição social. Fora notavelmente bem apessoado na juventude e, aos 54 anos de idade, ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres se ocupavam mais da aparência pessoal do que ele. Nem o valete de algum fidalgo recém-criado estaria mais deslumbrado com a posição que ocupava na sociedade. Considerava o dom da beleza inferior apenas ao dom do título de baronete, e Sir Walter Elliot, que reunia ambos os dons, era o objeto constante do mais caloroso respeito e devoção. Sua boa aparência e sua fidalguia tinham direitos razoáveis à sua afeição, pois devia a estas se ter casado com uma mulher muito superior ao que ele próprio merecia. Lady Elliot fora uma excelente mulher, sensata e carinhosa, cujo julgamento e conduta, se lhe forem perdoadas as paixões da juventude que fizeram dela Lady Elliot,
nunca mais tiveram de ser tratados como indulgência. Passou por cima, não deu atenção ou escondeu durante 17 anos os efeitos do marido e promoveu sua real respeitabilidade e, embora não fosse a pessoa mais feliz do mundo, era gratificada suficiente pelos afazeres, pelos amigos e pelos filhos para ter apego à vida e não sentir indiferença quando se viu obrigada a deixá-los. 3 meninas, as 2 mais velhas, de 16 e 14 anos, eram uma terrível herança a ser deixada por uma mãe e um terrível ônus a confiar à autoridade e à orientação de um pai presunçoso e tolo. Tinha ela, porém, uma amiga muito íntima, mulher sensata e de méritos, que fora atraída por seu forte apego a ela a se estabelecer nas proximidades, no vilarejo de Kellynch. E Lady Elliot confiava sobretudo no auxílio de sua bondade e discernimento para salvaguardar os bons princípios e levar adiante a educação das filhas, em que tanto se empenhara. Essa amiga e Sir Walter não se casaram, ao contrário do que a ligação entre eles pudesse ter sugerido. Passaram-se 13 anos desde a morte de Lady Elliot e ainda eram vizinhos próximos e amigos íntimos, e um permanecia viúvo e a outra viúva. Que Lady Russell, de idade e personalidade maduras e de muitas posses, não cogitasse um segundo casamento era algo que não precisava de justificativa ante o público, que tende insensatamente a mostrar mais descontentamento quando a mulher torna a se casar do que quando não se casa novamente. Mas o fato de Sir Walter permanecer solteiro é algo que exige explicação. Saiba-se, pois, que Sir Walter, como bom pai, tendo tido 1 ou 2 decepções particulares com pretendentes muito pouco razoáveis, se orgulhava de permanecer solteiro para o bem de suas queridas filhas. Por uma delas, a mais velha, ele realmente abriria mão de qualquer coisa, mesmo se poucas ocasiões se tivessem apresentado para tanto. Elizabeth herdara aos 16 anos, em tudo que era possível, os direitos e dignidades da mãe, e sendo muito bela e muito parecida com ele, sua influência sempre fora grande. E assim eles conviviam bastante felizes. Suas 2 outras filhas eram inferiores em valor. Mary conquistara certa importância artificial ao tornar-se a Sra. Charles Musgrove. Anne, porém, com uma elegância espiritual e uma doçura de caráter que lhe teriam merecido a admiração de pessoas de real inteligência, não era ninguém aos olhos do pai ou da irmã. Sua palavra não tinha nenhum peso, tinha sempre de ceder. Era só a Anne. Para Lady Russell, porém, era ela a afilhada favorita e amiga, muito querida e apreciada. Lady Russell amava todas elas, mas só em Anne conseguia imaginar que sua mãe revivesse. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma menina muito bonitinha, mas seu encanto logo desaparecera, e como, mesmo no seu auge, seu pai nela encontrasse poucos motivos de admiração, por serem completamente diferentes dos dele, seus traços delicados e seus doces olhos escuros, nada havia nela, agora que estava murcha e mirrada, que atraísse a estima dele. Nunca tivera muitas esperanças e agora não tinha nenhuma de algum dia ler o nome dela em alguma outra página de seu livro predileto. Toda a expectativa de uma aliança digna da casa recaía sobre Elizabeth, pois Mary simplesmente se unira a uma velha família rural,
muito respeitável e rica, e dera, portanto, toda a honra e não recebera nenhuma. Elizabeth, mais dia, menos dia, faria um casamento adequado. Às vezes acontece de uma mulher tornar-se mais bela aos 29 anos do que 10 anos antes, e geralmente, havendo problemas de saúde ou de nervos, essa é uma fase da vida em que poucos encantos se perderam. Esse era o caso de Elizabeth, ainda a mesma linda senhorita Elliot que começara a ser 13 anos atrás, e é portanto compreensível que Sir Walter se tivesse esquecido da idade dela, ou pelo menos considerá-lo apenas meio tolo por julgar-se a si mesmo e a Elizabeth tão radiantes como sempre, em meio ao naufrágio da boa aparência de todos os demais, pois ele podia ver claramente o envelhecimento de todo o resto da família e de seus conhecidos. O abatimento de Anne, a grosseria de Mary, a decadência de todos os rostos da vizinhança e a rápida proliferação de pés de galinha na região das têmporas de Lady Russell havia muito vinham sendo motivo de angústia para ele. Elizabeth não tinha a mesma satisfação pessoal consigo mesma que o pai. 13 anos passaram-se desde que se tornara senhora de Kellynch Hall, presidindo e dirigindo com um domínio de si mesma e uma determinação que jamais dava a ideia de que fosse mais jovem do que era. Por 13 anos fizera as honras da casa, aplicara a lei doméstica e fora a primeira a subir na carruagem da família, perdendo só para Lady Russell a precedência para entrar em e sair de todas as salas de estar e de jantar da região. As geadas de 13 invernos viram-na abrir todos os bailes de alguma importância, dados por uma vizinhança diminuta, e 13 primaveras exibiram suas floradas, enquanto ela viajava para Londres com o pai para gozar durante algumas semanas dos prazeres da alta sociedade. Que Lady Russell, de idade e personalidade maduras e de muitas posses, não cogitasse um segundo casamento era algo que não precisava de justificativa ante o público, que tende insensatamente a mostrar mais descontentamento quando a mulher torna a se casar do que quando não se casa novamente. Mas o fato de Sir Walter permanecer solteiro é algo que exige explicação. Saiba-se, pois, que Sir Walter, como bom pai, tendo tido uma ou duas decepções particulares com pretendentes muito pouco razoáveis, se orgulhava de permanecer solteiro para o bem de suas queridas filhas. Por uma delas, a mais velha, ele realmente abriria mão de qualquer coisa, mesmo se poucas ocasiões se tivessem apresentado para tanto. Elizabeth herdara aos 16 anos, em tudo que era possível, os direitos e dignidades da mãe, e sendo muito bela e muito parecida com ele, sua influência sempre fora grande, e assim eles conviviam bastante felizes. Suas duas outras filhas eram inferiores em valor. Mary conquistara certa importância artificial ao tornar-se a senhora Charles Musgrove. Anne, porém, com uma elegância espiritual e uma doçura de caráter que lhe teriam merecido a admiração de pessoas de real inteligência, não era ninguém aos olhos do pai ou da irmã. Sua palavra não tinha nenhum peso, tinha sempre de ceder. Era só a Anne. Para Lady Russell, porém, era ela a afilhada favorita e amiga, muito querida e apreciada. Lady Russell amava todas elas, mas só em Anne conseguia imaginar
que sua mãe revivesse. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma menina muito bonitinha, mas seu encanto logo desaparecera e, como mesmo no seu auge, seu pai nela encontrasse poucos motivos de admiração por serem completamente diferentes dos dele, seus traços delicados e seus doces olhos escuros, nada via nela, agora que estava murcha e mirrada, que atraísse a estima dele. Nunca tivera muitas esperanças e agora não tinha nenhuma de algum dia ler o nome dela em alguma outra página de seu livro predileto. Toda a expectativa de uma aliança digna da casa recaía sobre Elizabeth, pois Mary simplesmente se unira a uma velha família rural, muito respeitável e rica, e dera, portanto, toda a honra e não recebera nenhuma. Elizabeth, mais dia, menos dia, faria um casamento adequado. Às vezes acontece de uma mulher tornar-se mais bela aos 29 anos do que 10 anos antes, e geralmente, não havendo problemas de saúde ou de nervo, essa é uma fase da vida em que poucos encantos se perderam. Esse era o caso de Elizabeth, ainda a mesma linda senhorita Elliot que começara a ser 13 anos atrás, e é portanto compreensível que Sir Walter se tivesse esquecido da idade dela, ou pelo menos considerá-lo apenas meio tolo por julgar-se a si mesmo e a Elizabeth tão radiantes como sempre, em meio ao naufrágio da boa aparência de todos os demais, pois ele podia ver claramente o envelhecimento de todo o resto da família e de seus conhecidos. O abatimento de Anne, a grosseria de Mary, a decadência de todos os rostos da vizinhança e a rápida proliferação de pés de galinha na região das têmporas de Lady Russell, havia muito, vinham sendo motivo de angústia para ele. Elizabeth não tinha a mesma satisfação pessoal consigo mesma que o pai. 13 anos passaram-se desde que se tornara senhora de Kellynch Hall, presidindo e dirigindo com um domínio de si mesma e uma determinação que jamais dava a ideia de que fosse mais jovem do que era. Por 13 anos fizera as honras da casa, aplicara a lei doméstica e fora a primeira a subir na carruagem da família, perdendo só para a Lady Russell a precedência para entrar em e sair de todas as salas de estar e de jantar da região. As geadas de 13 invernos viram-na abrir todos os bailes de alguma importância, dados por uma vizinhança diminuta, e 13 primaveras exibiram suas floradas, enquanto ela viajava para Londres com o pai para gozar durante algumas semanas dos prazeres da alta sociedade. Carregava ela a lembrança de tudo isso. Tinha a consciência de ter 29 anos de idade, o que lhe dava certos remorsos e certas apreensões. Estava plenamente satisfeita por ser tão bela como antes, mas percebia estar aproximando-se dos anos perigosos, e ficaria muito aliviada se tivesse a certeza de ser adequadamente solicitada por alguém com sangue e linhagem de baronete. Dentro de 1 ou 2 anos, então poderia tomar de novo o livro dos livros com o mesmo prazer que no início da juventude, mas no momento não o apreciava. Ser sempre confrontada com a data do seu próprio nascimento e ver que nenhum casamento aparecia em seguida, a não ser o da irmã mais moça, constituía uma experiência penosa, e mais de uma vez, quando o pai o deixava aberto sobre a mesa nas proximidades, ela o fechava, desviando os olhos
e o afastava de si. Além disso, tivera ela uma decepção, cuja memória aquele livro, e em especial a história de sua própria família, deveriam sempre reavivar. O herdeiro presuntivo, o próprio William Walter Elliot Esq, cujos direitos haviam sido apoiados pelo pai com tanta generosidade, a desapontara. Quando ainda muito jovem, tão logo soubera que ele seria, no caso de não ter ela um irmão, o futuro baronete, traçara planos para casar-se com ele, e seu pai sempre a apoiou nesses projetos. Não o haviam conhecido quando ainda menino, mas logo depois do falecimento de Lady Elliot, Sir Walter procurou aproximar-se dele. Embora seus avanços não tivessem encontrado nenhum entusiasmo, ele insistira naquilo, atribuindo o insucesso à timidez da juventude e, numa de suas excursões primaveris a Londres, quando Elizabeth estava em seu primeiro desabrochar, o Sr. Elliot fora forçado a apresentar-se. Ele era, na época, um rapaz muito jovem, que iniciara havia pouco o estudo do direito, e Elizabeth o achou extremamente agradável, e todos os seus projetos em favor se confirmaram. Ele foi convidado a Kellynch Hall, falou-se sobre ele pelo resto do ano, enquanto era esperado, mas ele nunca apareceu. Na primavera seguinte foi visto de novo na capital. Foi considerado igualmente simpático, de novo encorajado, convidado e aguardado, e mais uma vez não veio, e em seguida receberam a notícia de que ele havia se casado. Em vez de seguir seu destino na linha traçada para o herdeiro da casa de Elliot, conquistar a independência, casando-se com uma mulher rica, mas de berço inferior. Ofendeu-se Sir Walter com aquilo. Como chefe da casa, achou que devia ter sido consultado, sobretudo depois de o ter apoiado tão abertamente, pois eles devem ter sido vistos juntos, observou ele, uma vez em Tattersall e 2 vezes no saguão da Câmara dos Comuns. Exprimiu uma desaprovação a que aparentemente foi dada muito pouca importância. O Sr. Elliot não se desculpou e se mostrou tão pouco interessado em se relacionar com a família quanto Sir Walter o considerou indigno de tal frequentação. Foram cortadas todas as relações entre ambos. Passados muitos anos, essa constrangedora história do Sir Elliot ainda causava muita mágoa em Elizabeth, que gostara dele por ele mesmo e ainda mais por ser o herdeiro de seu pai, cujo forte orgulho familiar só nele encontrava o cônjuge adequado para a filha mais velha de Sir Walter Elliot. De A a Z, não havia mais nenhum baronete que os sentimentos dela reconhecessem de bom grado como um igual. Ele, porém, a tratara tão miseravelmente que, embora ela usasse no presente momento, verão de 1814, uma fita negra de luto pela esposa dele, não admitia que ele fosse digno de ser o objeto de seus pensamentos novamente. Era talvez possível superar a vergonha do primeiro casamento dele, pois não havia razões para supor que foi perpetuado pelo nascimento de filhos se ele não tivesse feito pior, mas ele fez pior, como haviam sido informados pela costumeira solicitude de bons amigos, falando deles todos nos termos mais desrespeitosos, com desdém e desprezo pelo próprio sangue que corria em suas veias,
e pelas honras que mais tarde deveriam ser as suas. Isso era imperdoável. Eram esses os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot, essas as preocupações a aliviar as emoções, a variar a monotonia e a elegância, a prosperidade e a nulidade do cenário de sua vida. Esses os sentimentos que conferiam interesse a uma longa e tediosa residência num ambiente interiorano que preenchiam os vazios deixados pela ausência de hábitos úteis fora de casa e de talentos ou realizações em casa. Agora, porém, novas ocupações e preocupações começavam a se somar às outras. Seu pai tinha problemas financeiros cada vez mais sérios. Ela sabia que quando ele abria o baronetage era para tirar da cabeça as pesadas contas dos fornecedores e as desagradáveis notícias do Sr. Shepherd, seu intendente. A propriedade de Kellynch era boa, mas não estava à altura das ideias de Sir Walter sobre o padrão de vida exigido de seu possuidor. A propriedade de Kellynch era boa, mas não estava à altura das ideias de Sir Walter sobre o padrão de vida exigido de seu possuidor. Quando Lady Elliot estava viva, havia método, moderação e economia, o que o manteve dentro dos limites de suas rendas, mas com ela morrera toda essa sensatez, e a partir de então ele passou a estourar regularmente o orçamento. Fora-lhe impossível gastar menos, nada mais fizera do que aquilo que Sir Walter Elliot era imperativamente obrigado, mas, por mais inocente que fosse, não só estava endividando-se terrivelmente, mas falavam-lhe com tanta frequência sobre o assunto que se tornou inútil tentar ocultar da filha o problema, mesmo que só em parte. Ouvira ela alguma coisa a respeito de sua última viagem a Londres. Ele chegara a ponto de dizer a ela: "Em que podemos economizar? Você sabe de alguma coisa que possamos cortar?" E, para sermos justos, Elizabeth, no primeiro ardor do alarme feminino, pôs-se a pensar seriamente no que se podia fazer e, finalmente, propusera 2 tipos de economia: cortar alguns desnecessários projetos de caridade e deixar de renovar o mobiliário da sala de estar. A esses expedientes ela mais tarde acrescentou a feliz ideia de não dar mais nenhum presente a Anne, como sempre havia sido o costume anual. Tais medidas, porém, por melhores que fossem em si mesmas, se mostraram insuficientes ante a real dimensão do mal que logo em seguida Sir Walter se viu obrigado a lhe confessar. Elizabeth nada tinha a propor de maior eficiência, sentiu-se maltratada e infeliz, como o pai, e nenhum dos dois era capaz de descobrir algum meio de diminuir as despesas sem comprometer a própria dignidade ou de reduzir o próprio conforto a um mínimo tolerável. Havia apenas uma pequena parte da propriedade que Sir Walter podia desfazer-se, mas, mesmo que cada acre de terra fosse alienável, isso teria pouca importância. Ele teria concordado em hipotecar tudo se pudesse, mas nunca em vender. Não, jamais envergonharia o seu nome a esse ponto. A propriedade de Kellynch seria transmitida inteira e intacta, tal como a recebera. Seus 2 amigos de confiança, o Sr. Shepherd, que vivia na cidade comercial mais importante da região, e Lady Russell foram convidados a dar-lhes seus conselhos, e tanto o pai quanto a filha pareciam esperar que pudesse vir, de um ou de outro, uma solução que desse um fim aos problemas e reduzisse as despesas, sem implicar a perda de nenhum capricho de bom gosto ou orgulho. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal.
E, se possível e for interessante, acionar a sineta para receber os próximos capítulos.